Olá, tudo bem com você? Hoje o podcast da Alesp vai falar sobre um assunto muito importante, a questão da violência sexual, da perícia. E estamos aqui tendo o prazer de receber a médica legista, a doutora Mariana da Silva Ferreira, que é sexóloga criminal, especialista em violência sexual e também assistente técnica da Superintendência da Polícia Científica. Muito obrigada por estar aqui conosco e por trazer informações e nos enriquecer com dados tão importantes a respeito desse tema. Eu que agradeço o convite. Me sinto lisonjeada em poder participar e contribuir aí um pouquinho, né, com o meu conhecimento para ajudar a esclarecer aí mais detalhes a respeito da violência sexual. Doutora Mariana, a senhora acaba de inaugurar uma sala humanizada para receber vítimas de violência, sejam elas crianças ou adultos. Como é que é a Sala Lilás e onde ela funciona? Bom, essa Sala Lilás, na verdade, é um projeto, né, da Superintendência, né, da Polícia Científica. Na verdade, eu estou na coordenação da implementação da sala e nós inauguramos a primeira sala na equipe Oeste, aqui na capital, né, no ML, na equipe Oeste. E a Sala Lilás, ela é um espaço de acolhimento, é um espaço diferenciado, que tem características próprias e que tem como principal objetivo separar a vítima de violência doméstica e os seus acompanhantes, porque muitas dessas mulheres vêm com os seus filhos. Então, a gente reservou um espaço para que elas saiam da recepção geral e não tenham contato com outras formas de atendimento pericial. E até mesmo o agressor pode estar junto, Exatamente. Para passar por perícia. Dependendo do local, aqui em São Paulo, a maioria das equipes ela tem essa entrada diferenciada para o que a gente chama de exame cautelar. Mas às vezes os familiares do agressor estão na recepção geral. Então o preso ele pode entrar por uma entrada diferenciada, mas às vezes os familiares dele estão na recepção geral. Então, para evitar a possibilidade do contato, né, foi criada essa sala, mas mais do que isso, para que a gente tenha um espaço onde ela se sinta segura, acolhida, protegida, diferente, né, com uma diferenciação muito grande em relação aos ambientes normais do IML, que tem uma característica própria, né? O IML é um ambiente muito específico, porque agrega diferentes formas de perícia, por exemplo, necroscópico. Então, às vezes, a gente tem os familiares ali na recepção que estão extremamente abalados, requisitando os corpos dos seus entes queridos. A gente tem pessoas que estão passando pelo exame de embriaguez, por exemplo, estão exaltadas, outras formas de agressões e violências, tudo no mesmo espaço. Então, quando a gente separa a mulher, né, vítima de violência doméstica, nesse caso, a gente cria um ambiente mais acolhedor para que elas se sintam ali por alguns minutos. A gente diz, né, que a intenção é que ela se sinta fora daquela realidade da violência por algum momento, até que a perícia seja realizada ali efetivamente. E por que o lilás e que tipo de decoração tem nessa sala para acolher a vítima? Na verdade, a Sala Lilás é um conceito antigo já, né? Não é uma criação da Superintendência de São Paulo. Na verdade, nós estamos replicando um conceito já existente, mais frequente nas DDMs. Nas Delegacias de Defesa da Mulher já existe esse espaço. Muitos estados brasileiros já têm esses ambientes com dezenas de salas, né, em suas equipes. E a Sala Lilás, a cor lilás, né, essa escolha pelo termo lilás, seria a integração de cores, e quando há uma análise dessa cor, ela tem uma simbologia muito positiva, que traz a questão do acolhimento, energias positivas, e agregando mesmo o ambiente, ele traz... para quem entra, né, é muito perceptível. Ele traz a referência do lilás em vários tons, em diferentes tons, e traz uma sensação de aconchego, de conforto mesmo, porque é uma cor tênue, né? É uma cor que ela traz essa sensação. E é específica para mulheres? Para mulheres, né? Ela foi criada a gente pensando ali no conceito da Lei Maria da Penha, na proteção integral as mulheres vítimas de violência doméstica. Então, é um ambiente mesmo criado para o público feminino vítima de violência e os seus acompanhantes. Claro que a gente acaba agregando as crianças e adolescentes também, que estão ali na perícia para realizar algum tipo de exame pericial, pode ser sexológico, por violência sexual, ou até mesmo lesão corporal, violência doméstica também. E pela prática, quantos anos você tem de polícia? Eu já tenho um tempinho já. Você que é professora da Academia de Polícia,
Sim. também é sexóloga criminal, fundadora do Prodigues, que é o projeto social sem fins lucrativos de prevenção ao abuso sexual infantil e de promoção e dignidade sexual. Quantos já tem anos você tem de profissão, o meu de carreira? O meu concurso é de 2008, né? Então fiz a Cadepol em 2009, então são aí 15 anos de médica legista, né? Tem muita mulher nessa área do IML? Tem bastante, por incrível que pareça. A gente está em torno de 30% assim, do efetivo são de mulheres em atividade, e a Cadepol hoje está lotada de alunos, né? E temos aí quase 200 legistas em formação, e tem muita mulher, e as mulheres extremamente engajadas na área pericial médico-legal. E na prática, no que resulta a Sala Lilás quando uma vítima comparece? Vocês conseguem um papo melhor com as crianças? Isso é função de vocês ou não? Como é que é? Na verdade, seja crianças ou mulheres. A Sala Lilás é um novo conceito, né? Eu costumo dizer que a Sala Lilás não é só um ambiente decorado, na verdade é o reconhecimento da gravidade dessa violência e a importância de fornecermos ambientes mais adequados para essa modalidade, né, de vítima, né? Esse público que chega, por exemplo, como eu falei, muitas vezes as mulheres vêm com bebê no colo, várias crianças. Como é que a gente pensa em trazer esse conforto ali naqueles minutos em que ela vai ficar esperando, criando esse ambiente confortável para que a gente fala que é uma espécie de sala de descompressão. Porque não é a sala de exame, a Sala Lilás não é a sala de exame. Isso. E aí o que acontece? A Sala Lilás da perícia ela é diferente da Sala Lilás das delegacias da mulher, né? As DDMs ou as DEANs, dependendo da denominação do estado. Por quê? Porque nós estamos tentando agregar não só a sala onde ela vai esperar, né, a sala de espera, mas também a sala de atendimento também específica para ela. Então, por exemplo, nesse piloto que nós criamos 2 espaços. O espaço de espera e o espaço de atendimento, e os dois são integrados. Então, ela não vai ser periciada em uma sala de perícia geral, de outros atendimentos, vai ser uma sala só para ela mesma. E a sala de espera fica integrada a essa sala de atendimento. E vocês conseguem uma resposta melhor no caso da implantação da sala? Sim, a gente percebe que assim elas se sentem mais tranquilas, causa uma tranquilidade e também às vezes até um espanto. Nossa, nem parece que eu estou no IML. Eu acho que é uma expressão muito frequente. Parece que eu estou em outro lugar. Porque o IML realmente é um prédio público, ele é mais clean, ele é mais piso frio, ele é mais cinza, mais branco, então não tem essa referência de cores e decorações acolhedoras, né? O IML é para realização de exames, sim, não para ouvir histórias e registrá-las. Não, isso já é atribuição das delegacias de polícia, que muitas delas têm equipes de escuta especializada e depoimento especial, por exemplo. E até psicólogo para ouvir as crianças. Até psicólogo, não é o caso do IML. O IML é onde a perícia ela vai ser realizada. Então, ali a gente tem profissionais de carreira da polícia científica, tem administrativo, mas ali é onde a gente constata a materialidade da violência. Vai examinar o corpo dessas mulheres, né? Eu costumo dizer que é o ponto mais sensível quando a gente pensa em revitimização. Porque imagina só, é o momento onde ela vai se despir. É o momento onde ela vai mostrar, assim, os machucados que muitas vezes ela estava escondendo há muito tempo. Então, ali é um momento de revelação das lesões, que serão documentadas, colocadas em laudo. E quando a violência sexual associada, aí essa exposição à intimidade ainda é muito maior, porque ela vai passar por um exame sexológico, que é um exame ginecológico específico para investigação. De vítimas de violência, seja crianças ou adultos, em que vocês precisam comparecer ao hospital e fazer esse exame no hospital? Sim, é o que a gente chama de perícia externa. São aqueles casos em que a vítima, ela comprovadamente não tem condições de... Está lesionada, não tem condições de se locomover, né, por causa da gravidade das lesões. Às vezes elas estão internadas, hospitalizadas. Então, existe a possibilidade de você acionar a equipe de perícia para que faça a perícia no leito, no local.
E aí isso vai depender muito da autoridade que requisita, né, que são as delegacias, na maioria dos casos, porque a perícia ela só faz o exame se for requisitado pela autoridade policial ou judiciária. Nós não fazemos de forma autônoma. Então, se a vítima chega na recepção falando, olha, eu fui vítima de violência doméstica e quero fazer um exame médico, não funciona assim na perícia. A gente precisa que seja registrado e que ela traga um documento que a gente chama de requisição de corpo de delito, e a gente vai fazer o exame que a autoridade está requisitando, né, especificamente o tipo de exame que ela deseja para, né, para a investigação, né, Você da tem polícia. cerca de 20 anos de carreira, correto? Por aí. Por aí. Por aí. Nesses 20 anos, aumentaram os casos de violência sexual e feminicídio ou sempre existiram e não eram tão divulgados? Existem duas teorias, né, que trabalham com essa análise, vamos dizer assim. A gente sabe que, na prática, a violência sexual e doméstica, ela sempre existiu. Desde que o mundo é mundo, há referência a essa modalidade de violência. A gente tem registros históricos, bíblicos, povos antigos, enfim, já trazendo essa questão da violência de gênero. Porém, o que a gente percebe na prática é o quê? Um aumento da visibilidade dessa violência. Isso se atribui muito também às campanhas de conscientização, às redes sociais, à internet de uma forma geral. Por quê? Porque antes, uma violência sexual ou doméstica, né, ou agressão contra a mulher que acontecia, dependendo da década, ela era silenciada pela própria comunidade, família. Né, é o famoso enfiava-se debaixo do tapete. Não, a gente não vai expor essa violência dentro da nossa casa, porque isso pode trazer danos, prejuízos secundários. A rede social, portanto, trouxe o tema à tona. Trouxe. A rede social. Escancarou. Exatamente, porque antes ficava restrito à autoridade policial que recebia essa denúncia. E na família, debaixo do tapete. Na família, depende do caso, escondia. Ainda há muito esse silenciamento, mas o que acontece? Hoje as redes sociais, elas expõem diretamente os casos, né? Tanto é que a gente vê câmeras de segurança, monitoramento, trazendo a violência, expondo a violência. No elevador, por exemplo? No elevador, como a gente teve aquele caso de importunação sexual, Agora né? recente, outro também. Então isso facilita muito a exposição da violência. Mas daí dá a sensação, para quem não trabalha, não estuda a respeito desse tema, que parece que está acontecendo mais. Na verdade, nós estamos enxergando mais a violência. Ela está sendo mostrada mais do que sempre foi. Está à flor da pele, né? Está, e as pessoas estão expondo a violência. E nos últimos 20, 30 anos, o conceito de estupro mudou, de violência sexual também mudou. Detalha isso para a gente, para o nosso internauta, para o nosso espectador aqui, telespectador do podcast da Lesp. Eu costumo dizer que a violência sexual, ela sempre está em transição, ela sempre está em mudanças constantes. Por quê? Porque a violência sexual, a violência de gênero, porque a violência sexual é reconhecidamente uma violência de gênero, onde as principais vítimas são do sexo feminino e o principal agressor é do sexo masculino. Isso em todos os bancos de dados, né? Seja a Fonte da Saúde, que é o Sinan, seja Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E internacionalmente também. Mundialmente. Eu falo que é planetariamente. Então, essa é a característica da violência. Então, ela vai mudando conforme a cultura vai mudando, conforme a sociedade vai mudando. Por exemplo, no próprio Código Penal, a gente tem várias mudanças em relação, inclusive, ao título, à terminologia que se usava em relação a essa modalidade de violência. Por exemplo, nos códigos antigos, não se considerava como um direito garantido a questão da dignidade ou liberdade sexual, mas sim era um crime contra os costumes, era um crime contra a honra. E, dependendo da década, essa honra não era em relação à vítima em si, mas sim em relação à família. Era a honra da família, era defendendo os costumes de uma sociedade da época. Por quê? Se a gente for pensar há 40, 50 anos atrás, nós tínhamos a questão do patriarcado, ainda temos muito forte, mas era muito maior, onde o chefe da família era o homem mais velho, seja o pai ou o irmão mais velho. Então, quando uma mulher era vítima de estupro, na verdade, a honra que se manchava era daquele homem, era daquela família, não dela própria. Então, isso foi mudando ao longo dos anos, hoje se reconhece como liberdade individual, né? Liberdade sexual individual, dignidade sexual individual, mas nem sempre foi assim. E antes também os códigos traziam terminologias como mulher virgem e mulher honesta.
Então, só essas mulheres que eram virgens e honestas, puras, tinham direito de ter essa violência sexual reconhecida. Então, se você não fosse uma mulher honesta, para os códigos sociais da época, virgem. E de quanto tempo para cá mudou? Uma mudança muito importante que aconteceu foi em 2009. Tá? Em 2009 a gente teve uma mudança em relação, inclusive, a contemplar o estupro também para o sexo masculino, porque antes a gente tinha 2 artigos, o 213 e o 214. O 213 era estupro, mas ele era específico para a mulher. Então lá no texto estava assim: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça à mulher. Hoje, se você for ler o artigo 213, está escrito alguém. Né? Tirou mulher e colocou alguém. E o 214 era o atentado violento ao pudor, então contemplava os atos libidinosos diversos da conjunção canal, que a conjunção canal é a introdução do pênis na vagina. Então, o crime de estupro até 2009 era reconhecido apenas para mulheres. Então, os homens nem se usava. Precisava ter a penetração. E contemplava também os atos libidinosos diversos, também, além da conjunção canal, mas o conceito mesmo de estupro que a gente ainda carrega de forma equivocada até os dias de hoje, é que só é estupro de verdade se houver penetração. E a gente acaba minimizando as outras práticas sexuais como se elas tivessem menor valor ou causassem um menor dano. Né? Por exemplo, um sexo oral muitas vezes era visto como menos danoso do que uma penetração anal vaginal. E aí como é que se... Crianças brincando de médico e o mais velho obrigando a menor a fazer sexo oral. Exatamente. É estupro. Né? Assim, muito bem caracterizado, estupro, na verdade. De vulnerável. Estupro de vulnerável. Vulnerável até 14 anos. Até 14 anos. O artigo 217A do Código Penal trata, né, do estupro de vulnerável especificamente, e ele traz um eixo etário, que é até 14 anos de idade, ou outras condições de vulnerabilidade, que a gente chama de temporárias ou definitivas, que são, por exemplo, as definitivas. Pessoas que tenham algum diagnóstico neurológico, psiquiátrico, mental, de uma forma geral, ou físico, que impeça que essa pessoa ela tenha um entendimento pleno do ato sexual, tenha entendimento pleno da repercussão do ato sexual, seja capaz de consentir com aquela prática de uma forma completa, porque como elas têm alguma deficiência, alguma debilidade, então elas não conseguem muitas vezes entender a prática sexual em si e dependendo da patologia, da doença, até mesmo resistir ao ato, inclusive fisicamente. Daí a gente enquadra em vulnerabilidade. Por exemplo, o que a gente pega muito na perícia em relação à vulnerabilidade? Vítimas com síndrome de Down, chega bastante pra gente. Teve aquele caso recente da menina internada na UTI? A menina é internada na UTI, então ela estava num estado de vulnerabilidade temporário, né, por causa da condição dela. Nós temos também muitas crianças que chegam com autismo, com diagnóstico de autismo, paralisia cerebral, então são vulnerabilidades bem caracterizadas. E na prática também das vulnerabilidades temporárias são aquelas situações que deixam a pessoa vulnerável por um período de tempo, como embriaguez, mesa de cirurgia, sedação, anestesia. A gente tem os casos, né, que popularmente se chama de Boa Noite Cinderela, onde o agressor ele administra uma substância química que altera a cognição daquela pessoa, altera a resistência, a crítica. Então, como se fosse um dormonide, né? Também é uma das medicações utilizadas, e aí essa pessoa temporariamente ela fica com uma alteração, né, da sua percepção. Ela apaga. Não necessariamente, essa é uma confusão muito frequente. As pessoas acham que quem sofre, né, do golpe Boa Noite Cinderela vai ficar igual um grande embriagado, vai ficar inconsciente, cambaleando, se arrastando, e não. Dependendo da substância, essa pessoa interage normalmente, às vezes fica mais eufórica. Então, é muito comum que elas, por exemplo, elas façam coisas que jamais elas fariam de forma espontânea, se não tivessem drogadas. Então, por exemplo, se você pedir uma senha de banco para uma pessoa que está sob efeito dessa substância, ela vai fornecer para você sem resistência nenhuma. Né? E aí a inconsciência, a sonolência extrema, ela vem depois.
né? Mas antes ela É interage. porque a pessoa dorme por 48 horas, Exatamente. que antigamente era assim, né? Exatamente. Então, assim, as substâncias que a gente fala que são drogas facilitadoras do estupro, que chamam drugs of the rape, elas, na verdade, elas não deixam a pessoa inconsciente de imediato. A pessoa, ela interage, ela responde, ela conversa, ela brinca, ela fica eufórica, ela fornece, a gente fala que tem uma redução da crítica. Então, ela vai responder para você ou fornecer dados importantes para você sem resistência nenhuma. Tanto é que tem casos, né, na internet, inclusive, que mostram pessoas que foram vítimas do Boa Noite Cinderela aí no caixa eletrônico sacando tudo. Entregando as senhas, recebendo a pessoa em casa e ela É a fazendo... mesma coisa do estupro. Então, muitas vezes, por exemplo, você vê gravações do próprio estuprador gravando a vítima interagindo sexualmente, utilizando como defesa, por exemplo. Fala assim, olha, ela consentiu, olha aqui o vídeo, eu estou mostrando ela realizando as práticas sexuais, mas ela estava sob efeito de uma substância química que alterava a sua crítica e a sua memória recente. Por isso que essas pessoas não se lembram depois. Tem um filme que eu gosto muito de dar de exemplo para os alunos, né, na Cadepol, que é aquele filme Se Beber Não Case. É exatamente aquilo, né, para quem já assistiu. Então, os personagens, eles passam por várias aventuras, entre aspas, desastrosas, incluindo práticas sexuais, que eles jamais realizariam se estivessem plenamente conscientes, e depois eles só descobrem isso vendo os vídeos que eles gravaram. Então, tem uma cena que um tatua o rosto inteiro, né, a metade da face inteira, arranca o dente. Então, assim, é mais ou menos aquilo que a gente vê com as drogas facilitadoras do estupro. Voltando à questão do estupro, não precisa penetração? Não precisa penetração. Qualquer prática sexual que seja realizada com menores de 14 anos ou pessoas nessas situações é estupro de vulnerável, pena de reclusão de 8 a 15 anos, diferente do 213, tá? Que precisa ter o constrangimento, a violência efetiva e a grave ameaça. Ao tá? passar a mão nos seios dentro de um elevador, é um estupro? Então, seja numa pessoa adulta? Não, aí ele enquadra como importunação sexual, que é um crime novo, né? Ele chegou agora em 2018. Estupro é só para vulnerável? Não, para pessoas não vulneráveis tem que ter essas características. Tem que ter o constrangimento mediante violência ou grave ameaça, submetendo a pessoa às práticas sexuais ou realizando as práticas sexuais com as pessoas. Aí, caso haja, por exemplo, a prática de um ato libidinoso, sem que haja anuência dessa pessoa, ou seja, sem que ela perceba ou concorde ali naquele momento, principalmente em relação a ambientes públicos ou aglomerados, a gente caracteriza como um crime de importunação sexual, que é um crime diferente, mas que é um crime contra a dignidade sexual também. O autor dessa importunação, ou mesmo o autor do estupro invulnerável, estiver sob efeito de drogas ou de álcool, ele recebe ele pode ser ter a sua pena abrandada? Depende que a gente vai trabalhar o critério da inimputabilidade ou semi-imputabilidade nesse caso. A gente vai ter que ver que substância é essa, qual a dosagem dessa substância, quais são os efeitos dessa substância. No autor do ato, para que a gente consiga caracterizar, não, ele estava sob efeito de uma substância que alterava plenamente a cognição dele e é compatível com uma prática, por exemplo, é compatível com uma alucinação. Como acontece muito na esquizofrenia, por exemplo, né? Então, isso tem que ser avaliado caso a caso. Mas, por exemplo, excitadores do sistema nervoso central, cocaína, anfetaminas, outras substâncias desse tipo, elas não alteram a cognição a ponto de reduzir a crítica daquela pessoa, que ela não saiba discernir o certo e errado e não consiga se autodeterminar em relação à prática, diferente de outras substâncias. Então, cada caso tem que ser avaliado, então, o tipo de substância, a dosagem da substância, então é bem complexo, assim, o diagnóstico. É muito palpitante, a gente pode fazer 3 programas seguidos Sim, falando, é muita coisa, mas né? eu quero acelerar aqui um pouco para dar tempo da gente prestar serviço. A questão da informação é fundamental, começando já para a criança, de forma lúdica, 2, 3 anos. Inclusive, eu destaco aqui que um deputado recém-empossado, o deputado André Bueno, ele lançou um livro em parceria com escritores, tudo, que já a partir dos 3 anos é apresentada à criança de forma lúdica o que pode ser feito, o que não pode ser feito no seu corpo. Então, tem um X nos seios, nas meninas, um X na parte genital de crianças, meninas e meninos. Para quê? Para que a criança, desde pequena, aprenda. Ali não. Sim.
Então, a educação, a informação, ela é essencial para a gente reduzir a violência sexual. A gente pode aumentar a penalização, mudar a penalização do agressor, mas se a gente não preparar as potenciais vítimas para reconhecer a violência, dificilmente a gente vai reduzir esse número de casos, né? E a gente pode começar a prevenção, e eu costumo dizer que a única metodologia eficiente realmente para a redução da violência sexual é a prevenção através da educação. E aí entra o papel fundamental das escolas. E as pessoas sempre perguntam, quando eu começo? Quando eu posso começar essa prevenção? Sou eu em casa ou é a escola que tem esse dever, esse papel? Na verdade, é um complemento. Educação sexual é um estímulo? A educação sexual, o termo educação sexual, ele foi contaminado nos últimos anos. Então, muitas pessoas, quando ouvem o termo, associam a outras coisas que não. Trabalhar informações seguras, respeitando a faixa etária e a capacidade de entendimento daquela pessoa. Então, por exemplo, tem pessoas que acham que falar de educação sexual é ensinar a fazer sexo, né? Ou trabalhar questões outras, né? Estimulando a sexualidade de forma precoce dessas crianças e adolescentes. E a educação sexual, o fundamento da educação sexual não tem nada a ver com isso. Na verdade, a gente vai trabalhar as questões biológicas, anatômicas, os toques do sim e do não que você falou. Quem criou esse termo aqui no Brasil foi a Caroline Arcari. Ela tem um livro chamado Pipa e Fifi. E ela ensina a criança a reconhecer, né, quais são os toques do sim e os toques do não, os permitidos e os não permitidos em relação ao seu corpo. Mas para que a criança consiga reconhecer um toque inadequado, as pessoas precisam ensiná-la de uma forma clara, objetiva, e ela precisa conhecer o próprio corpo, conhecer suas partes íntimas, quem pode ter acesso a ela, em que momento pode ter acesso e de que forma. Porque não adianta você falar para uma criança assim, olha, ninguém pode pôr a mão aí. Se alguém colocar a mão aí, você grita, corre, pede ajuda. Por quê? Porque isso causa muito conflito para a criança, porque ela será tocada nas partes íntimas, na genitália, no cuidado. Então, a mãe vai dar banho, vai ajudar, a própria escola, as crianças estão indo cada vez mais cedo para as escolas, então tem que trocar fralda, passar creminho, higienizar. Quando familiares vão ajudar a cuidar, vão tocar nessa genitália, então a gente tem que ensinar o que pode, o que não pode, de forma muito clara e específica, e funciona muito bem. Eu costumo dizer que o tabu da prevenção é dos adultos e não da criança. Legalmente, como se prova um assédio? Então, assédio sexual, importunação sexual ou estupro? Né? Aí tem várias modalidades, né? Os crimes sexuais a gente pode comprovar através de uma perícia, dependendo da modalidade, e outros não. Outros só por outras formas de prova mesmo, né? Prova testemunhal, relatos, às vezes gravações de mídias. Tá? Todo laudo ele é positivo ou a perícia pode apresentar um resultado negativo? Como é que é? Na maioria dos casos, quando se trata de estupro de vulnerável, por exemplo, a maioria dos laudos são negativos. Em torno de 90% dos laudos são negativos. A gente tem uma positividade entre 7% a 10% quando a gente fala da perícia sexológica tradicional. E como é que faz? Então, a perícia técnica é uma só das modalidades de prova. A autoridade policial que está investigando, ela tem que utilizar das outras formas de prova. E o fato de o laudo resultar negativo não significa que não houve a violência, porque também eu vejo esse equívoco. O IML está dizendo que não aconteceu nada. Não, o IML não está dizendo que não aconteceu nada. Ele está dizendo que naquele dia, naquele horário, não foi possível identificar vestígios físicos ou laboratoriais relacionados à ocorrência. Porque, por exemplo, dependendo da prática sexual que for realizada, o tempo entre a prática e a realização da perícia não tem potencial nenhum de restar algum vestígio físico no corpo da criança. Por exemplo, ela foi submetida a um sexo oral, né? Há 2, 3 dias atrás. Ela vai para a perícia. Não tem potencial nenhum. Né? A gente tem prazo de coleta de material biológico, a gente tem limitações em relação às análises, a depender do tipo de material biológico que foi deixado ou não no corpo da vítima. Então, é muito importante esclarecer que laudo negativo não é igual não houve violência. Laudo negativo não é atestado de inocência do agressor, do suspeito. É uma só das modalidades de provas.
Em relação ao número de casais homoafetivos hoje, Sim. que a gente tem crescente na sociedade, há violência sexual entre eles, se mais no público masculino ou feminino? Então, na prática, o que a gente vê? Que há violência sexual, mas chega muito pouco para denúncia e para perícia, porque é um público que geralmente já não chega para denunciar por causa do preconceito, do medo da revitimização, medo de serem rechaçados no momento da denúncia. Infelizmente, a gente se depara com isso em relação a mulheres trans, a pessoas trans, na verdade, homens e mulheres, travestis, profissionais do sexo, pessoas em situação de rua, o público LGBTQIA+, não é difícil chegar por causa do medo, do preconceito. E quando chega, na prática, a gente tem visto o quê? Mais violência sexual e física em relação, denunciada, tá? Não que não aconteça de forma geral. Que chega mais para a perícia na violência sexual são os casais femininos mesmo, tá? Entre os casais femininos há mais violência sexual? Não há comprovação de dados, porque assim a gente tem uma subnotificação muito grande. Mas o que em relação, chega a vocês... O que chega na perícia com mais frequência na perícia sexológica são as mulheres. Entendi. Mesmo nos casais homoafetivos? Mesmo nos casais homoafetivos. Agora, para encerrar, onde a pessoa pode denunciar um crime de violência sexual? Então, ela pode denunciar diretamente na delegacia, não precisa ser uma delegacia especializada. No caso de vulneráveis, pode ser através do Disque 100, né, crianças e adolescentes, o Disque 180. O próprio 190 mesmo, ele recepciona esse tipo de fato, de denúncia e faz as orientações para que, né, se encaminhe para a delegacia presencial, que não precisa ser especializada. Ministério Público também recepciona, Conselho Tutelar também, mas o mais importante é que tenha o registro do boletim de ocorrência desses casos. Agora, leis como aprovadas aqui na Assembleia Legislativa do deputado Tiago Eurico, Do sinal, do né? sinal, que a pessoa faz esse sinal, seja em qualquer lugar público, diz que inclusive algumas pessoas têm sido salvas por isso. Sim. Tem a questão também do drink, que um restaurante faz um drink específico para quem sofre algum tipo de violência, esteja sendo assediada ali no momento. Isso ajuda? Ajuda muito. Nossa, isso é fantástico, porque não só ajuda em relação a aumentar a conscientização da vítima da necessidade da violência, como prepara as outras pessoas para recepcionar. Tem a questão do batom também, né? Exatamente. O X na mão. Isso é fantástico, porque assim, isso envolve a sociedade como um todo, não só a vítima em si, né? A gente conscientiza todo mundo sem perceber, né? Todo mundo consegue entender que aquele sinal é um pedido de ajuda. Para encerrar, professora e doutora Mariana, eu gostaria que a senhora falasse desse seu lançamento do livro, Crimes Sexuais. Esse livro é muito especial, eu sou organizadora da obra, junto com a doutora Francine Ibrahim, que é delegada de polícia fantástica, e a gente conseguiu reunir profissionais, na maioria mulheres, todos e todas super engajadas no tema violência sexual. Então aqui a gente tem desembargadoras, delegadas de polícia, juízas, temos a Samira Bueno, que é a presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, nós temos psicólogas, psiquiatras, assim, é muito especial e cada um trouxe o seu tema, né? Uma perita criminal do DNA forense, um perito de local de crime, eu como médica legista falando da perícia sexológica e revitimização. Então a gente reuniu profissionais de excelência para construir um produto de excelência. E ele já está indo para a segunda tiragem já, e já existe a proposta aí para a gente traduzir para o espanhol por causa da demanda de solicitação. Poxa, e como ser mãe de 2 meninos e atuar numa área tão pesada? É um desafio, né? Eu gerei os 2 na sala de perícia, né? De exame sexológico. E a senhora já viu muita coisa difícil, de bebês a idosos de 80 Bebês a anos. idosos. O bebezinho mais novinho que eu periciei era um recém-nascido de 7 dias de vida. E a senhora que eu pericei com mais idade tinha mais de 90 anos. Então, assim, realmente a violência sexual ela atinge todas as faixas etárias. E ter filhos meninos é um grande desafio, mas eu faço a prevenção com eles desde cedo, precocemente mesmo, a prevenção, né, para que eles possam identificar toques abusivos e saibam como pedir ajuda e também saibam respeitar o corpo das outras pessoas através do consentimento. E muitos dos meninos abusados na infância, eles se tornam homossexuais na vida adulta? Na verdade, não tem uma relação da homossexualidade com o abuso sexual. Os estudos demonstram que histórico de abuso sexual
pode trazer um maior índice de replicação do comportamento, ou seja, uma criança que foi abusada, ela pode ter uma chance maior de abusar na sequência pela naturalização da prática, mas também esses estudos eles não são muito robustos, né? As amostras geralmente são pequenas, relatos de casos, a gente sabe muito pouco, na verdade, a ciência sabe muito pouco, assim, profundamente a respeito desse tipo de violência. A gente está começando a estudar mais recentemente, mas o mais importante é que essas pessoas que sofreram violência sexual, elas precisam, em algum momento de algum suporte psicológico, elas precisam buscar ajuda para entender a violência que praticaram contra ela. E para trabalhar melhor isso na vida adulta. Exatamente, porque isso pode trazer danos ao longo de uma vida inteira e muitas vezes a pessoa não consegue nem reconhecer que, por exemplo, aquele problema de relacionamento que ela tem no trabalho, a fonte, a causa foi o abuso que ela sofreu. Porque as pessoas acham que vai ter reflexo na sexualidade e não necessariamente. Na vida toda. Na vida toda. Doutora Mariana da Silva Ferreira, muito obrigada. Volte mais vezes aqui ao podcast da Alesp, sem dúvida nenhuma. Esse foi um programa de prestação de serviço. Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição de vocês. Hoje o podcast da Alesp falou sobre esse grave problema da violência sexual, do assédio sexual e também da Sala Lilás, a sala humanizada no Instituto Médico Legal. Isso aproximadamente em todo o estado, em todo o Brasil. Obrigada. Eu que agradeço. Fique sempre com a gente.